Que essa palavra que desde algum tempo já vem gritando no meu coração, esse tema, esse assunto, possa, Senhor, causar mudanças em vidas neste lugar essa noite, em vidas para as quais aqueles que estão aqui vão contar acerca dessa palavra, em vidas que assistirão através do canal do YouTube, Senhor, que ela seja uma palavra que transforme, que renove, que mude paradigmas, Senhor, que mude maneira de agir, de pensar de homens e mulheres, Senhor, que em nome de Jesus, Pai, seja uma semente lançada para que muitos frutos sejam trazidos, alcançados para a glória do Teu nome. Amém? Fê, coloca para mim um versículo de Provérbios 18, 21, por favor. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Coloca também Mateus 12, 36. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Guarde aí esses dois versículos, mais à frente nós vamos falar um pouco a respeito deles, acerca deles. E nós vamos partir então propriamente para a palavra, cujo título essa noite é Desrotulados. Olha aí para quem está perto de você e diga, desrotulados. Amém? Joga aí aquela imagem para mim, Fê. Opa, o logo da igreja. Vocês conseguem ler aqui do ladinho também? Então diz aí para quem está perto de você. Não me rotule. Eu não sou um produto. Amém? Você não é um produto. Eu não sou um produto. Nós não somos um produto. Além de que nós não somos um produto do meio. Ó, eu não ouvi não, tá? Ó. Isso aí. Você certamente tem, nos últimos tempos, nos ouviu falar, nós que subimos, temos tido a oportunidade de subir aqui, nesse altar, para transmitir aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, através da palavra. Você certamente tem nos ouvido falar sobre andar em verdade. Tiago, principalmente, tem falado, batido muito nessa tecla. E de quanto isso é importante para que nós tenhamos um relacionamento saudável e de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina a viver. E esse tem sido não o nosso lema, isso não é um slogan, isso não é um lema de pessoas que estão à frente de um trabalho, então decidem, olha, qual é o tema, qual é o lema, qual é o slogan que nós vamos seguir, porque nós não somos uma agência de publicidade, e nós não nos reunimos para uma reunião de brainstorm para decidir coisas desse tipo. Somos o povo de Deus colocados nesse lugar. E por isso nós desejamos viver segundo o que a palavra nos ensina. E acerca dessa condição de termos um relacionamento saudável a partir da verdade, nosso maior desafio e objetivo é seguir em frente, com a convicção de que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, amém? A partir da verdade, nós vamos construir algo muito melhor, muito mais sólido. Não apenas estabelecido para essa igreja, para essa comunidade, mas no seu trabalho, no meu trabalho, no nosso relacionamento em família, em todos os lugares, em todos os aspectos em que nós vivemos como sociedade também. E temos falado também sobre algo que é um grande problema na vida de pessoas. Se isso é um problema na vida de pessoas, é, portanto, um problema na minha e na sua vida, amém? Que é aquilo que nós acabamos de falar e que essa mensagem, essa imagem nos mostra um pouco, que é sobre rótulos. Quantos já ouviram falar sobre rótulo? Rótulo, embalagem, rótulo, pessoas. Como eu disse, essa palavra específica, rótulo,
ela tem gritado muito no meu coração nos últimos tempos. E eu comecei a pesquisar sobre o assunto. E é muito interessante porque, assim como existe muita coisa, muita informação sobre rótulo como produto, como característica, existe também muita informação sobre rotulados como pessoas, na sociedade e na igreja. E aí eu te pergunto, o que é um rótulo? No sentido literal, é uma etiqueta que se coloca em algum recipiente com o propósito de identificá-lo, com sua logomarca, que se tornará conhecida através de um marketing eficiente, bem feito, e que contém características e informações do produto. Nesse caso, falamos de produtos, de coisas naturais. Os rótulos nas embalagens dos produtos são de extrema importância, porque o consumidor final, através daquilo que está contido no rótulo, não só ele vai ser atraído por uma embalagem bonita, por um rótulo atraente, por um logotipo ou uma logomarca expressiva, mas ele vai lá no supermercado, as mulheres principalmente, acho que os homens não têm esse costume, vão pegar lá o rótulo e vão olhar as letrinhas pequenas, e vão ler se aquele produto é saudável, se ele contém esse ou aquele ingrediente que pode ou não ser benéfico ou não para a nossa saúde. Amém, mulheres? Mulheres gostam de ver os rótulos? Não muito? Ah, o preço? A marca? Ó, a Rê falou lá, se não tiver rótulo é melhor. É de Deus isso. Mas isso falando para a gente, né, como pessoas. Esse rótulo pode ser uma coisa muito boa, mas também pode ser uma coisa muito ruim. Ainda falando como produto. É boa no sentido que traz informações, características, como eu falei, você pode obter um conhecimento positivo que te faça, então, ir lá ser atraído e adquirir o produto. E ruim, porque se esse determinado produto não cair nas graças do público, e ele for marcado como um produto ruim, ele ficará exposto na prateleira, as pessoas passarão por ele e vão identificar, olha lá, ó, aquele produto não é bom. Olha lá o refrigereco, para a gente não citar marca, não fazer merchan aqui. Olha lá o refrigereco. Não quero esse daí, não. Eu quero aquele outro. Eu quero a negona, como o Michel diz. E o que vai acontecer com esse produto, então? Ele vai estar fadado ao fracasso. Amém? O marketing bem feito, ele alavanca um produto para o sucesso, como eu disse lá no início. Enquanto que o mal feito pode condená-lo ao fracasso, como nós vimos. Assim é com os rótulos também estabelecidos sobre as pessoas. Quando você exalta as qualidades de uma pessoa, mesmo sabendo que ela tem defeitos, o que é que você faz com essa pessoa? Se examine aí. Oi, Sibeli. Promove. Alguém tem alguma outra definição que gostaria de dizer? Você sabe que aquela pessoa tem defeito. Eu sei que o Du tem defeito. Não, só um irmão, só um exemplo. Só que o defeito, ou defeitos que o Du possa ter, se nós tivermos um olhar diferente, eles vão se tornar nada diante das qualidades que ele tem. Amém? Amém? Ó, falei amém para o Du. E o que vai acontecer com isso quando nós agimos dessa forma? Nós vamos, então, promover mudanças na vida daquela pessoa. Vamos promover mudanças na nossa própria vida. E essas mudanças, queridos, podem ser tão radicais, tão transformadoras, a ponto de salvar uma vida. Nossa, salvar uma vida, é verdade. O rótulo estabelecido sobre pessoas
muitas vezes, na maioria delas, e vamos combinar, né? Quase todo tipo de rotulagem não é positivo, né? A maioria é negativo. Isso causa depressão, isso causa dor, isso causa angústia, isso causa síndrome do pânico, baixa autoestima e até morte. Existem relatos de pessoas que cometeram suicídio por conta de não suportarem ser rotulados, serem massacrados através do julgamento de outras vidas, e elas não souberam lidar com aquilo, não tiveram quem os orientasse, não tiveram a palavra de Deus, ou até tiveram, mas em algum momento, em determinado momento de suas vidas, simplesmente não suportaram. Estávamos falando de produtos e como alguém que trabalhou com a vida toda, trabalho até hoje, com marketing, com publicidade, eu posso garantir a você que é assim que funciona. Mas então vamos lá, entrar propriamente, quando o rótulo é com pessoas. Como é que funciona? Torna-se um grande, um terrível perigo, como nós dissemos. E eu te pergunto algo que eu venho perguntando para mim mesmo nos últimos meses, talvez. E isso tem gritado no meu coração, como eu disse. Você já parou para pensar o quanto você já rotulou, ou quem sabe rotula pessoas? Não responda para mim, examine-se aí, porque isso é algo muito sério. Rotular significa dar característica a algo, a alguma coisa, a alguém. E eu e você e outras pessoas, e eu não vou usar aquela brincadeira, só na igreja de não sei onde, não, aqui mesmo. Aí na sua igreja, que talvez esteja assistindo, porque nós somos humanos, isso é uma característica nossa. Eu e você, nós realizamos julgamentos. Praticamente em todos os lugares, não só aqui na igreja. Nós realizamos julgamentos no trabalho, nós realizamos julgamentos na escola, nós realizamos julgamentos na nossa família, no nosso relacionamento, na nossa casa com o nosso esposo, esposa, filhos, filhas. Amém? Quantas vezes nós olhamos para uma situação e nós já, imediatamente, a fulano fez tal coisa, e já sai mandando bala. Né? E aí nós começamos a dizer, o dorminhoco, o preguiçoso, o bagunceiro, o desatento, desatenta, o encrenqueiro, o esquentado, aquele que não tem domínio. E o que isso vai causando nos corações? E o que isso vai causando para nós mesmos? Realizamos então julgamento o tempo todo, praticamente em todos os lugares. Alguém se atrasa, um trabalho não foi bem feito, uma ajuda não foi disponibilizada para você a hora que você precisava. E aí, você já não agrada mais e você é julgado. Eu me lembro agora, me veio à memória agora uma situação que aconteceu comigo há anos atrás. De uma pessoa próxima da minha família. Em que eu fazia tudo o que eu podia, tudo que realmente estava ao meu alcance para ajudar aquela pessoa, estava sempre disponível. Né? Era uma pessoa que não dirigia, então ela precisava sempre de carona. Me leve em tal lugar, me leve em determinado lugar, me ajuda. Eu lembro que teve uma ocasião que ela tinha um compromisso semanal,
que ela precisava ir a um lugar à noite. E eu saía da minha casa, deixava lá a esposa, filho, que ainda era pequeno. Ia lá fazer isso que para mim não era um peso, fazia com prazer, fazia com gosto. Durante um bom tempo. Só que um dia essa pessoa precisou de mim e eu não pude ajudar. Nessa época em que aconteceu esse fato, eu trabalhava numa empresa, CLT lá, cumprindo horário. Tinha que chegar lá 8, 9 da manhã, sei lá, e sair no final do dia. E essa pessoa solicitou uma ajuda minha durante o dia para levá-la a um lugar. Eu falei, não posso sair. Adivinha o que aconteceu? Todo o tempo de coisas boas que foram feitas, foram jogados onde? No ralo, né, Michel? No lixo, no esquecimento. E aquela pessoa simplesmente deixou de falar comigo. Deixou de falar comigo. Quando nós julgamos alguém, quando nós rotulamos essa pessoa, nós marcamos muitas vezes, sem nos importarmos com o que ela possa estar vivendo, com o que ela possa estar passando. Às vezes, aqui mesmo na igreja, alguém pode chegar e estar com um semblante meio caído. Alguém que você está acostumado a chegar e fazer festa. Sorrir, abraçar todo mundo. E de repente essa pessoa chega aqui, entra pela porta num determinado domingo ou determinada quarta-feira. E com o semblante fechado, com a cara meio amarrada. E é claro que muitos de nós, a maioria, talvez todos nós aqui que estamos aqui essa noite, nossa primeira reação vai ser qual? Que conhecemos aquela pessoa, que sabemos que ela não é daquele jeito. Vamos lá abraçá-la, amém? Vamos lá falar, opa, vem cá. O que está acontecendo com você? Você está bem? Você está precisando de alguma coisa? E isso é a reação que deve existir. Mas existem também aqueles que vão falar, nossa, que cara feia. Que cara amarrada. O que essa pessoa veio fazer aqui hoje? Levantou com o pé esquerdo. Não dormiu direito à noite. E ó, mandamos bala na pessoa. Não existe amor, não existe a atenção de tentar fazer a leitura certa daquela vida naquele momento. E a Bíblia é muito clara quando ela diz lá em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Muitas vezes nós não fazemos nenhuma dessas coisas descritas aqui nesse texto de 1 Coríntios. Não damos às pessoas sequer o benefício da dúvida. Simplesmente pegamos isso aqui, esse instrumento que muitas vezes é maligno, que é o nosso dedo indicador, e ó, apontamos. E eu vou dar um exemplo para vocês, dei um agora há pouco de algo que aconteceu. Mas eu quero dar um exemplo específico do que isso pode causar na vida de uma pessoa. De algo que aconteceu comigo na infância e que me marcou muito, causou muitos problemas. E que me acompanhou até a fase adulta.
E, afinal de contas, eu não me esqueço disso, de tanto que isso me marcou, me causou dificuldades, problemas. Existia um produto muito conhecido na época que eu era criança. E nem tente me perguntar depois qual era esse produto. E você, Sibeli, não se manifeste. Vini também não. Então não vão, ó, combinado? Nada de pressionar nem Sibeli, nem Vini para contar que produto é esse. O fato é que esse produto, muito conhecido na época, ele era ligado diretamente à sua cor. E eu não era um garoto extremamente pobre, mas eu tinha poucas roupas. E uma delas que eu detestava era dessa bendita cor. E era a que eu acabava indo mais vezes para a escola. E eu passei a ser rotulado de uma forma pejorativa, a ser comparado àquele produto. A ponto de ter virado apelido. A ponto do que hoje nós identificamos, sabemos, temos entendimento de que é bullying. E imagino o que isso causava. Muita tristeza, muita briga, mas muita briga. E a partir dali foi sendo criado em mim um espírito de violência, um estilo de vida violento, porque a minha maneira de reagir com aquela situação era partir para pancada mesmo. E vocês acham que resolvi alguma coisa? Pelo contrário, né? Quanto mais pancada, mais provocação. E mais pancada. E mais provocação. Hoje eu falo disso com naturalidade, mas aquele rótulo que eu recebi quando eu era só uma criança causou na minha vida coisas muito ruins, que influenciaram muito mesmo na minha vida adulta. Influenciaram na minha personalidade, influenciaram na minha maneira de conduzir as coisas. E eu posso te dizer que algumas coisas persistem até hoje, não atuando, mas com as quais eu tenho que lidar diariamente. Contra. Me corrija se eu estiver errado. Muitas vezes nós nos vemos concordando com uma instrução, uma informação sobre uma característica de alguém que nós nem conhecemos, amém? O Paulo pode chegar e falar, eu não conheço o Michel. Eu nunca nem, talvez tenha visto, mas não conheço. Paulo pode chegar para mim e falar algo a respeito do Michel. Não falou, tá? E eu simplesmente, algo pejorativo, algo que não agregue, algo que não seja uma qualidade. E eu simplesmente compro aquela ideia. E saio. Saio distribuindo. Chego para a Sibeli e falo, sabe o Michel? Fiquei sabendo que isso. E aquilo vira instantaneamente um rótulo. Mas isso porque alguém falou que aquela pessoa era assim. Eu nem conhecia. Compramos a ideia e saímos disseminando aquele produto, aquela pessoa, com o rótulo. Ah, fulano fala demais. E de repente você, como eu disse, sem conhecer a pessoa, você sai dizendo e aumentando. Olha, ele fala muito, e ele fala mal das pessoas, e isso, e aquilo, e aquilo. Só que alguém foi o responsável por disseminar isso, amém? E você sabe o que é disseminar? Disseminar é dispensar. Dispensar no sentido de
levar, enviar. Disseminar é propagar. Disseminar é semear. Disseminar é divulgar, difundir, espalhar, vulgarizar. É sério isso ou não? E alguns ainda adicionam características àquele rótulo que foi atribuído. E há nisso um perigo enorme, porque isso nos remete à Bíblia, quando ela diz lá no texto que nós lemos no início, há poder de vida e morte na nossa língua. Lá em Provérbios 18, 21. Pode tirar esse texto, Fê. E nós nos pegamos jogando sobre pessoas coisas que elas nem têm. Usando o mesmo exemplo, talvez foi uma impressão que Paulo teve sobre Michel. E que então eu saio distribuindo, contando para Cibele, para Edu, para Fernanda. Ah, Deus. Jogamos sobre as pessoas coisas que elas nem têm, ou que até já tiveram, mas se libertaram delas. Comportamentos que tiveram durante anos na sua vida e hoje simplesmente não acontecem. E aquela pessoa que agia dessa forma, ela se libertou daquilo, mas as pessoas não libertam. Continuam rotulando. Continuam julgando. E às vezes nós falamos, né? Puxa, queria falar uma palavra mais agradável, né? Queria falar uma palavra mais empolgante. Poxa, queria trazer aqui uma palavra que levantasse a igreja. Mas muitas vezes o que nós precisamos é ser admoestados e ser exortados. Eu creio que, se eu perguntar, todos aqui já tiveram algum tipo de experiência nesse sentido, amém? Então está fazendo sentido para você? Está fazendo sentido aí para você o que nós estamos falando? Mas por quê? Porque alguém rotulou. Então, queridos, temos que ter muito cuidado com os rótulos que nós colocamos. Principalmente porque esse peso vem sobre nós. E um dia nós vamos dar conta de tudo que nós falamos, como também lemos no início da mensagem lá no texto de Mateus 12, 36, que diz que toda palavra inútil que sai da nossa boca, nós daremos conta. Tem uma tradução que diz palavra frívola. Foi a primeira tradução que eu li, e eu fui lá pegar a comparação com o NVI, e frívola é inútil, toda palavra inútil que sai da nossa boca, nós daremos conta. Imagina então que se você atribui algo a alguém que não tinha nada a ver só porque você de repente não gostou daquela pessoa, não foi com a cara dela. E essa é a hora que eu falo para você, eu já fiz muito isso. E sabe o que acabou acontecendo? O negócio voltou contra mim. Porque da mesma forma como eu passei a rotular pessoas, muitas vezes inutilmente, muitas vezes, na maioria delas, que não eram a essência daquela pessoa, que não eram realmente o que aquela pessoa era, ou que não cabia a mim julgar. Da mesma maneira eu passei a ser julgado e passei a ser rotulado. E, queridos, tem sido um trabalho muito grande quebrar esse paradigma,
quebrar esse estigma. E é por isso que eu fui desafiado a falar sobre esse assunto. Nem seria eu que ia trazer a palavra hoje, mas eu já vinha me preparando sobre esse assunto, porque eu sabia que um dia a oportunidade viria e como é algo que gritava no meu coração, eu queria dividir com vocês. Devemos ter cuidado, e muito cuidado com a nossa língua, com o que falamos, com o que de fato verbalizamos, não apenas pensamos. Só que existe um detalhe, nosso pensamento ele é muito rápido, e às vezes a nossa fala não acompanha o nosso pensamento. Consegue entender o que eu estou dizendo? Quando eu vi, já falei. Quantos já ouviram ou já falaram, usaram isso? Falei sem pensar. Não é verdade? Escapou, escapuliu. Foi mais forte que eu. A nossa fala não acompanha o nosso pensamento. E veja, eu estou falando, como eu disse, de mim. Vem na mente, ó. Como diz, não passa vontade, né, Michel? Sai falando. Queridos, isso é um círculo vicioso. E não é fácil corrigir. Requer atenção, repita comigo, atenção, cuidado e orações. Mas principalmente, o mais importante, sem o qual nada dessas outras coisas vão adiantar, é disposição para mudar. Diga, disposição para mudar. Tem algo aí no seu coração, no seu comportamento que precisa ser mudado? Tem algo aí no seu coração, no seu comportamento que precisa ser mudado, transformado? E olha que interessante, quando nós nos deparamos com o que aconteceu com Jesus, quando chegou a Jerusalém, as pessoas gritavam, Hosana ao filho de Davi. Hosana nas alturas, não é? Aquela multidão estava reconhecendo Jesus como sendo o Filho de Deus. E estavam levantando Jesus como Filho de Deus. Porém, pouco tempo depois, Jesus é sujeito ao julgamento de Pilatos. E não toda aquela multidão, não todos os mesmos, mas muitos daqueles que quando ele entrou em Jerusalém gritaram, Hosana, Hosana nas alturas. O que foi que eles gritaram? Crucificam. Crucificam. Veja o poder que existe naquilo que nós rotulamos, colocamos no meio das pessoas. Talvez aqui nessa comunidade, talvez na nossa casa. E falando de casa, falando de família, esse tipo de comportamento pode destruir um casamento, pode destruir uma família, pode destruir relacionamento entre pais e filhos. Quando um pai diz para o filho, esse filho é um burro. Quantos já ouviram falar sobre isso? Exatamente esse exemplo. Pais que chegam para o filho e falam, você é um burro. Você é um inútil, você é um preguiçoso. E aquela criança cresce com aquilo e simplesmente ela se torna um frustrado, um fracassado. Alguém que não realiza nada porque ele fala, eu sou um burro mesmo. Nada que eu fizer vai dar certo. E eu na minha infância não ouvi especificamente essa palavra. Você é um burro, nada nesse sentido, mas existiram coisas na minha educação, na minha criação, que poderiam ter me levado a ser um pai que causasse esse tipo de coisa.
E quando eu me converti, quando Jesus entrou na minha vida e quando Ele operou o milagre de me curar da esterilidade para que eu pudesse ter um filho, eu disse para o Senhor: Deus, eu vou ser um pai que vai fazer de tudo para não ser da mesma maneira como eu fui educado. E tudo que eu fiz, desde a infância, pelo meu filho, foi incentivar, foi apostar, foi, claro, corrigir os seus defeitos, mas exaltar as suas qualidades. É isso aí. Vamos lá, você consegue, você pode. Eu estou com você nessa. Eu estou com você nesse seu projeto. E como nós vimos na situação que Jesus viveu ali em Jerusalém, o mesmo Jesus que foi ovacionado como Filho de Deus estava rotulado agora como um mentiroso, um falsário. E o que ele deveria ser? Segundo aquela multidão inflamada por aquela situação, crucificado. Alguém o rotulou para que aquela multidão comprasse aquela ideia e gritasse: crucifica-o. Existe em nós o poder da fala, na argumentação, na persuasão, que é muito grande. Nós podemos persuadir e rotular pessoas com coisas negativas que podem manchar a sua vida, o caráter dessa pessoa. Como homem, como cidadão, como pai de família, como filho de Deus, como marido, esposa, ministro, ministra na casa do Senhor. Você pode ter prejuízo em qualquer área da sua vida simplesmente porque alguém rotulou você colocando uma etiqueta. E quando as pessoas olharem para você, elas vão olhar aquela etiqueta. Existem alguns rótulos. Agora eu vou. Quem viu subindo com 2 garrafas aqui, achou que eu ia abrir para a gente tomar um gole, né, de suco. Né, Pedro? Não é não. Existem alguns rótulos e embalagens que são fáceis de tirar, certo? São? Pega um rótulo de refrigerante. Você pega o cantinho que tem a cola daquele plástico, puxa, sai inteirinho, né? Não fica nem a marca. Mas tem outros que foram tão prensados, impregnados ali, que você pode fazer muito esforço, mas não consegue tirar o rótulo, é ou não? Tipo essa garrafa de suco aqui. Depois eu vou cobrar o merchan da Aurora. Alguém quer vir aqui tentar tirar esse rótulo? Agora? Arrancar? Vai ficar sem unha. Vai ficar sem unha, ó. Cadê? Você até vai conseguir tirar, mas ele vai rasgar, ele vai estragar, você vai machucar a sua unha. Isso aqui é só um exemplo. Assim é com os rótulos que nós estipulamos, estabelecemos sobre as pessoas. Muitas vezes ele está tão impregnado que ele simplesmente não sai. Você vai precisar pegar um como esse. E vai fazer o quê? Vai botar de molho? Deixa na água quente lá de molho. Deixa bonitinho lá. E aí, ó. É uma garrafa igualzinha. Eu peguei lá em cima na geladeira. Estão vendo a marca aqui? Estão vendo o rótulo? Eu ia esvaziar a garrafa, mas eu fiquei olhando para ela e eu vi a água. E se nós olharmos para essa garrafa, ela é uma garrafa bonita, não é?
As mulheres gostam de usar como objeto de decoração. E a água que está contida aqui nela é algo cristalino, transparente. E a água representa o quê? A purificação. E eu decidi deixar essa água aqui e essa garrafa dessa forma, como um exemplo do que pode se tornar uma pessoa em que o rótulo negativo é arrancado dela. Ela pode se tornar um objeto para ser admirado. Ela pode se tornar um objeto não, né? Se tornar alguém para ser admirada. Alguém cuja imagem vai ser transparente e cristalina como o dessa garrafa e dessa água. Caminhando para o final, eu te pergunto, o que eu e você vamos fazer com essas informações que nós acabamos de obter, de dividir? Talvez você já esteja pensando aí sobre alguém, ou sobre algumas pessoas, ou sobre você mesmo. Quem sabe você é a parte ofendida, a parte que tem sido rotulada. Mas nessa hora, se Deus falou o seu coração até aqui, e te trouxe o entendimento de que há comportamentos nesse sentido que precisam ser mudados. E se você está disposta a mudar isso a partir de agora, e passar a ter um olhar diferente para as pessoas que estão à sua volta, essa situação, essa condição pode ser mudada, amém? E eu posso te dizer isso por experiência própria. Eu posso te dizer por experiência própria que isso te fará um bem extraordinário. Que isso te fará um bem libertador, transformador. E aí você pode falar, puxa, mas já estou velho, né? Ah, deixa quieto. Não dá não. Eu não consigo. A boa notícia, queridos, é que há sempre tempo para mudança. Sempre há tempo para mudança e para eu e você experimentarmos o melhor de Deus para as nossas vidas. E tudo que eu e você precisamos é algo simples que eu também tenho aprendido. E eu quero dividir com você, que eu disse lá atrás, disposição para mudar. Ninguém muda se não tiver disposição. Em nenhum sentido. Você não muda de trabalho buscando algo melhor se você não tiver disposição. Você não muda o seu relacionamento com seu esposo, esposa, e decide parar. Vou parar de brigar, vou parar de discutir. Isso não está me fazendo bem, se você não tiver disposição. Nesse caso, se os dois não tiverem disposição. E lá na frente você vai descobrir, puxa, mas é tão mais fácil viver desse jeito. Você verá que é muito mais fácil do que você imaginava, e acredite nisso. Por isso, como o tema dessa mensagem diz, é tempo de desrotular. Amém? Você está disposta a desrotular pessoas? Você está disposta a deixar que os rótulos caiam sobre a sua vida, porque isso também é importante? Quem sabe você tem sido o rotulado da história e alguém tem feito com que isso cause dor e tristeza no seu coração. E você pode, então, através dessas informações, desse conhecimento, dessa breve reflexão que nós tivemos aqui, passar a orar por essa pessoa, para que ela mude a visão ao seu respeito. Olha que
Que diferença quando você vira a chavinha, quando você se coloca no lugar do outro. Orar por essa pessoa e, quem sabe, procurar entender o porquê ela age dessa forma. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor, Ele nos vê, diz lá em 1 Samuel 16:7, o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Olha lá, vamos ler na versão que está ali. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E é isso que nos falta muitas vezes. Olhar através da embalagem, além do rótulo, ir a fundo, conhecer melhor, descobrir a essência. Alguém já viveu a experiência de ter problemas com pessoas e depois que você conheceu melhor, conheceu a essência, aquela pessoa se tornou um grande amigo ou amiga sua? A grande notícia para nós essa noite é que Deus vê nosso coração. E as respostas do nosso coração para Ele podem ser belas. Mesmo o nosso pequeno sim pode ser poderoso. Deus olha para a humanidade e ainda assim vê um povo com o qual Ele quer se relacionar e amar. Deus escolheu esse povo quebrado para ser aperfeiçoado e um dia se tornar como Ele é. Ele chama seu povo de igreja e diz que um dia essa igreja será gloriosa. É com o povo que está sendo aperfeiçoado que Ele escolhe se relacionar. Isso é graça, isso é amor, é humildade, é muito além do meu e do seu entendimento. O amor de Deus ultrapassa a nossa mente pequena e Ele se alegra com cada avanço que temos. Cada pequeno avanço, cada pequeno passo que eu e você damos na direção para sermos aperfeiçoados. Porque, como muitos nós cantamos, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Finalizando, queridos, eu pergunto em qual posição você acha que se encontra nessa hora? Dentro do contexto que nós dividimos aqui. Talvez você, se examinando, você se encontre em um rotulado. Ou talvez você em algum momento se encontre como um rotulador. Se você olha para você como sendo um rotulado e se acha pequeno demais, saiba que é exatamente para você que Jesus está olhando agora. E se você se enxerga na outra posição, dessa forma, então, se julgando, se considerando alguém grande, então olhe de novo para Jesus e veja que diante dele, todos, exatamente todos nós, somos pequenos. E que Ele também olha para você, se permita ver como Deus vê. Não apenas pequeno, mas belo. Nós somos belos aos olhos de Deus, porque somos a sua igreja. E nossa esperança, queridos, é que um dia seremos exatamente como Ele é. Dessa forma, se ainda um rótulo que deve ser disseminado entre nós, que seja esse, de como Deus nos vê. Amém? E de sermos feitos à sua imagem e semelhança. Eu decidi desrotular. E você? Você pode repetir comigo? Eu decidi desrotular. Vai ser fácil? Ah, que bom. Que bom que você entende que não vai ser fácil. Porque eu precisei entender que isso não ia ser fácil. E ainda há um processo em andamento. Não será fácil, provavelmente não será. Mas se estivermos dispostos, a palavra de Deus nos garante
que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Você pode ficar de pé nessa hora. Que essa palavra pode ter falado ao seu coração. Eu queria chamar o tio aqui. Dá o pequeno riso para a Rebeca. E aí mesmo no seu lugar, ou se você quiser vir à frente, sinta-se à vontade, você está na casa do Pai. Se coloque diante dEle e que comece a orar pela sua vida, por vidas que podem ser trazidas ao seu coração. E deixe o Senhor transformar. Talvez não imediatamente, embora Ele possa fazer, mas transformar a partir de agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como diz essa imagem, Deus, não me rotule, Pai, mas não só não me rotule, nós não queremos rotular aos outros, Deus. Quantas vezes nós apontamos, nós levantamos apelidos e tantas outras coisas, Pai, a respeito de pessoas, de irmãos, de semelhantes, Pai. Isso não gerou vida em nenhum instante, senão morte. Quantas vezes, Pai, imaturamente, infantilmente, Pai, nós levantamos isso, nós rotulamos pessoas. Quantas vezes eu mesmo não me rotulei a mim mesmo e criei aquela ideia sobre mim mesmo que não é a sua ideia sobre mim, Pai. Ah, Deus, nos perdoa, gera em nós esse confronto, essa mudança, Pai, para que não voltemos a rotular, mas eu clamo a Ti, ajuda-nos, Pai, a não enxergar aquilo que os nossos olhos veem, mas enxergar aquilo que os Seus olhos veem, a respeito do meu irmão, a respeito de mim mesmo, porque aquilo que o Senhor enxerga é o que de fato nós somos, Pai. Eu fico imaginando se eu caminhasse, Deus, se eu estivesse no meio do povo de Israel, quando Davi manipulou, quando ele organizou e orquestrou a morte, quando ele chamou aquele homem de volta e o embebedou, ele tentou forjar tantas coisas ali, Pai. Eu fico imaginando se eu estivesse naquele lugar, eu acho que eu apontaria e diria: ei, Deus levantou Davi no lugar de Saul, mas está na hora de levantar outro no lugar de Davi. Rotularia, criaria tantas coisas, tantas imagens, tantos pensamentos a respeito de Davi, Pai. Mas ainda bem que o Senhor não vê como nós vemos. Porque certamente Davi foi o maior rei na história de Israel. É um dos grandes homens na história, Pai, da humanidade. É um exemplo para nós de tantas coisas. Certamente se Davi estivesse aqui, se ele tivesse subido ao púlpito aqui, Pai, nós nos teríamos colocado de banco, teríamos rotulado ele de tantas formas, de tantas maneiras. E certamente teríamos matado aquilo que o Senhor via dentro dele. Eu te peço, ajuda-nos, Pai, como eu já disse, a não enxergar como nós vemos, mas enxergar como o Senhor vê. A amar, a desrotular,
processar, Pai, tudo que nos cerca, tudo que nos rodeia. Cada homem, cada mulher, identificar que um rótulo que existe sobre ele não é o que o Senhor colocou sobre ele, Pai. Porque o rótulo que o Senhor põe é o rótulo correto, é o rótulo certo. O Senhor disse a respeito de Jesus: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Senhor disse a respeito de Davi: ele é o homem segundo o meu coração. O Senhor disse a respeito de Abraão: pai de multidões. Nós queremos enxergar como o Senhor enxerga, Pai, e além disso nós queremos estender a mão e declarar palavras de vida para os nossos irmãos, segundo aquilo que o Senhor enxerga. Os homens te veem como um fracasso, o Senhor te vê como um filho amado. Os homens apontam e dizem: já era, acabou. E o Senhor diz: ei, a sua história nem começou. Tantos homens, após a crucificação de Cristo, disseram: acabou. O próprio diabo festejou. Mas ei, a história estava apenas começando. Aquilo que declaram sobre você, sobre mim, não é o que Deus declara sobre você e sobre mim. A mentira que muitos homens, e por vezes até influenciados pelo inferno, por Satanás, colocam sobre a sua vida, não é a verdade do céu sobre você. Eu tenho batido nessa tecla, e mensagem após mensagem, eu acho que eu tenho repetido esse versículo: Cristo em nós é a esperança da glória. Talvez você esteja se martirizando, dizendo: eu não presto, eu não sirvo mais para nada, o Senhor não acredita mais em mim. Quero te dizer algo lá se eu não me engano, 1 Crônicas. Deus diz a respeito de um homem: eu vi uma coisa boa em você. E por isso eu não destruí essa geração. Você tem uma coisa boa, querido. Ei, deixa eu te dizer algo. Nessa noite você tem Jesus sobre a sua vida. Ele já é suficiente, mas além disso, você é feito à imagem e semelhança de Deus. E fora isso, você tem tantas coisas boas. Para de se martirizar. Para de dizer que você não presta. Deus diz: ei, uma nova história eu tenho sobre ti. Não é chegado o fim. O fim só chega quando eu digo que chega. Para, esse não é o fim. Talvez esse não seja nem o meio. Provavelmente a sua história está ainda no começo. Deus é Deus de novos começos, Deus é Deus de uma nova história. E só Ele pode determinar quem é você. Nós declaramos por terra, Pai, as rotulagens humanas, nós declaramos por terra as acusações demoníacas do inferno, Pai, que
que muitas vezes nós mesmos declaramos, somos coniventes com isso muitas vezes, Pai, mas nós declaramos por terra, não mais. É um tempo novo, é um tempo de vida. O Senhor prevaleceu sobre a morte, o Senhor prevaleceu sobre doenças, o Senhor prevaleceu sobre maldições, o Senhor prevaleceu sobre rótulos. E em Ti, Jesus, nós temos a certeza de que o Senhor tem grandes coisas, Pai, para as nossas vidas. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro e esperança. Ei, o Senhor te dá esperança, e Ele te aponta lá para frente e diz: o seu futuro é brilhante. Creia nisso, queridos, em nome de Jesus. Tome essa palavra para você com força, com vontade, com verdade, porque essa palavra é real sobre a minha e a sua vida. E nós somos aquilo que a palavra diz que nós somos. A palavra diz que você é filho, a palavra diz que você foi adotado, a palavra diz que você é amado, a palavra diz que você não foi rejeitado. A palavra diz tantas coisas sobre você, especificamente sobre você. E ela é a verdade. Creia nisso, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, que aquilo que o Senhor diz que nós somos, nós somos. Aquilo que o Senhor diz que nós podemos fazer, nós podemos fazer. Nós tomamos posse da Sua palavra. Nós cremos, Pai, que aquilo que a Sua palavra diz que nós temos, nós temos. Não o que o inferno lança sobre nós, não o que as rotulagens são colocadas sobre nossas vidas, não, elas não dizem nada sobre nós. Um rótulo é retirado facilmente. Mas aquilo que o Senhor declara sobre as nossas vidas, isso eu quero ver alguém tirar. Obrigado, Jesus, pela Sua palavra. Obrigado, Jesus, pela Sua verdade. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos enxerga como nós mesmos nos vemos. Obrigado, porque os Seus pensamentos são maiores que os meus pensamentos. Obrigado, Pai, porque a Sua verdade é a verdade. Em nome de Jesus, nós Te exaltamos, nós glorificamos o Teu nome, Pai. Nós engrandecemos a Ti, acima de tudo e de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Não se rotule. Desrotule. Libera, joga tudo pro alto, extravasa. O Senhor é sobre ti. Amém? Amém? Aleluias.